antes de entrar em MBL, uma das coisas que a gente gosta de entender é a pessoa por trás. Quem era o Renan? Colégio, ensino médio, por exemplo. Você está com quantos anos, Renan? 4'2". E como é que era, Renan? São Paulo. Começou? São Paulo, né? Eu nasci na Moca. A Moca é um bairro da Zona Leste de São Paulo, um bairro italiano operário, né? Família de classe média, meus pais me tiveram ali com 23, 22 anos. Filho único, não? Não, tenho 2 irmãos. Mais velhos? Sou mais velho. E era um bom aluno, acho que eu me alfabetizei muito cedo. Lia bastante. Quando veio o interesse? Por política? Política. 89, eu tinha 5 anos. 5 anos de idade. Quando teve a eleição do Collor contra o Lula. Meu pai odiava o Lula, né? E aí ele... esse cara é um filho da puta, esse cara é um comunista. O que é comunismo? Com 5 anos. 5 anos. E aí parecia ser uma coisa muito ruim o comunismo, né? E tinha aquela... Todo mundo falava, em 89 as pessoas falavam que se o Lula ganhasse, ia morar ia se mudar um monte de mendigo pra sua casa, não sei o quê. E eu lembro um pai de um amigo meu na escolinha falando isso. E eu, por que esse cara é tão mal? Esse Lula é mal demais, não sei o quê. E eu torcia pra quem pudesse ganhar Lula. E aí o Collor era uma figura meio... Ele parecia um herói de cinema, o Collor. Andava jet ski, ele é tudo dinâmico e tal. E é uma coisa muito louca, porque na época eu já gostava do Senna. Eu gostava de Fórmula 1, gostava de assistir com meus pais Fórmula 1. E eu identificava, sabe, o Jaspion, o Senna, o próprio Collor, assim, tipo, com os caras figuras meio... Como inspiração. Assim. E assim, eles eram meio heróicos, sabe? Eles eram... Bom, o Jaspion era um herói japonês, né? Sim. E aí eu lembro que passou a eleição, o Collor ganhou, e aí teve a final do Brasileirão, eu não sei se foi antes ou depois da eleição, em que o Lula foi, porque houve a final São Paulo versus Vasco, 89, gol do Sorato na final. O Vasco ganha do São Paulo no Morumbi, né? São Paulino. Meu pai me levou no jogo, no estádio, e quem estava lá torcendo para o Vasco? Lula foi lá torcer pro Vasco. Pra mim o Lula era corintiano. Lula não é corintiano, no fundo Lula é vascaíno. Aí ele foi lá torcer pro Vasco. Aí a gente cruzou com ele em alguma parte, falou, Renan, esse é o Lula, xinga ele. Aí eu mandei o Lula, né, tomar no cu, né, primeira vez assim. E por causa disso eu achava, nossa, eu xinguei o Lula, nossa, começou importante e tal. Bem criança bobo, né? ali, a criança. Criança. Dia que o Renan Santos xingou o Lula. E o Lula, tanto que, né, vou reencontrá-lo no debate. Né? Isso aí vai ser interessante. 37 anos depois, né? E aí eu... Despertou ali, começou assim. Eu gostava muito de história. E a real quando você estuda história, você está estudando a história dos grandes homens, das grandes figuras políticas da história humana. Então, quem gosta de história acaba gostando de política, é um caminho natural. Eu gostava muito de história, lia muito sobre história. Eu lembro que com 7 anos eu descobri que na casa dos meus avós tinha a coleção do Monteiro Lobato inteira. E alguns, da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha pelo menos 2 livros, eles foram se aventurar na Grécia Antiga. E aí eu descobri, através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o mundo da Grécia Antiga. Uau! E aí isso emendou, uns 3 anos depois, quando eu tava com 10 anos, o Cavaleiro do Zodíaco. Então tinha essa coisa da Grécia, que depois quando eu falar de mitologia para ir filosofia, e aí caí nos grandes heróis mesmo, Alexandre Grande e tal, foi tudo um caminho natural. Então eu sempre tinha essa coisa épica na cabeça. A coisa épica sempre teve muito, muito presente. Legal. E naturalmente isso se mescla com política, isso tem a ver com poder, isso tem a ver com realização, isso tem a ver com conflito. Sempre eu falava, o Renan é um cara inteligente e tal, se eu iria bem num vestibular e tal, aí eu tenho uns simulados, o colégio começou a fazer uns simulados, aí eu fiz uns simulados, o colégio inteiro fiquei em terceiro, nossa, sem estudar nada. Bom. Aí fiz outro, fiquei em quarto, aí fiz outro, fiquei em segundo, acho que eu vou passar na FUVEST. Sou bom nisso. Aí eu prestei primeira fase da FUVEST, eu quase passo em Relações Internacionais. Se fosse pra Direito, eu já teria ido pra segunda fase. Eu falei, puta, mas por que eu quis fazer Relações Internacionais? Puta curso idiota. Aí no outro ano, aí sim, com calma, eu passei, fiz Direito, passei. O lance, a Faculdade de Direito da USP era um ambiente de elite
Intelectual. Dos professores aos alunos. Conheci pessoas brilhantes ali. E o ambiente político é muito competitivo. Imagina, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico lá da faculdade, tinha 100 anos na época. Hoje já tem lá seus 120 anos, 123 acho. Ele é... Passaram por lá, acho que pelo menos 9 presidentes da República. Assim, o que a gente pode falar, a elite pensadora do ponto de vista de humanas no Brasil, Tá lá. em grande medida saiu Tem de que lá. passar por... Aí eu montei meu partido, que era o Movimento Resgate Arcadas, em 2004. Perdemos a eleição por 4 votos. Aí, outro dia eu estava pegando o meu e-mail, eu achei o plano, o tipo business plan do partido na faculdade. Cara, muito daquilo lá virou Você MBL. levou pro MBL. Muito da lógica foi parar no MBL. Tinha uma crítica ao problema de representatividade para os alunos. Eu tinha escrito isso com 19, 20 anos. Perfeita, cabe para os partidos políticos de hoje. Então, mas aí beleza, faculdade você se formou quando? Eu não me formei. Você não dropou? Eu larguei. Comecei a Por achar quê? um saco. Porque assim, eu me envolvi muito com a política. Aí eu tomei um golpe na disputa da eleição para a presidência. Tomei um golpe interno. E aí não concorri a presidente no ano que assim, ia ser barbada ganhar. Eu fiz o trabalho, tomei um golpe dos meus amigos. Primeira grande lição política na vida. Né? O partido ganhou, mas não era você Mas que não estava era eu, te né? tirado. Aí eu fiquei puto, Putz. me vinguei deles no ano seguinte. Só que aí meu pai estava trabalhando com recuperação de empresas, como consultor, era chamado para resolver. E aí eu também estava de saco cheio de estágio, aí eu falei, deixa eu ver como é que funciona isso, né? E aí comecei a ir com ele, aí disso juntei... Você começou a trabalhar com seu pai. Eu comecei isso em 2005, 2006. E aí, dali eu aprendi muita coisa sobre gestão de crise, como funciona, sabe, como lidar com o credor, como lidar com o sindicato, isso na empresa de terceiros. E aí depois, aí eu falei, não, meu pai, ele adquiriu uma outra empresa, eu falei, eu quero aprender a trabalhar com vendas, quero aprender a falar melhor, quero ser mais convincente. E aí eu virei representante comercial. Olha só. E aí eu trabalhei com a empresa dele e aí com não concorrente, mas pessoas da área de construção. Eu ia falar, o Renan tem uma via comercial boa, cara. Ele é... Eu era né, falante, chavequeiro, né? De tímido na infância para Esse é o lance, porque comercial, né? as coisas não são lineares, né? Tipo assim, sim, eu era sim. muito tímido, mas o que acontece? Dá pra entender, assim, eu acho que, se eu for falar em termos de capacidades, eu tenho uma inteligência verbal boa. Eu sou articulado para falar. Então tudo que envolva fala e linguagem eu vou me Vai virar. bem. E aí, até que eu comecei a criar, ter empresa própria, tanto que em 2010, 2009 na verdade, aí eu, com o que eu aprendi não só com meu pai, mas com amigos, a gente montou, né, a gente trabalhou com vendas, rodou São Paulo pra caramba, comecei a aprender a vender no Rio, fazer venda técnica para hotel, porque você vai vender luminária para hotel na Bahia. Enfim, comecei a rodar, comecei a aprender, me tornar mais maduro nisso. Aí eu falei, não, eu quero tocar uma empresa. Aí tinha uma empresa para assumir de portas e janelas de aço no interior de São Paulo e Jundiaí. Aí eu assumo ela, chama Martim Artefatos de Metais. E aí, como essas coisas são kármicas, o juiz trabalhista da região onde tinha essa empresa foi meu professor, juiz do trabalho, de direito do trabalho, na faculdade de direito, um cretino, chamava Jorge Luiz Sotomayor, um comunista mesmo. Ele tinha um livro que falava sobre como ele usa sentenças judiciais para fazer justiça social. Tipo, como eu vou Aí ele favorecia o... ele fechou, basicamente ele ajudou a quebrar o Distrito Industrial de Jundiaí. Tinha empresas gigantescas. O livro do cara é esse? Sobre isso, ele tem livro publicado, é um sujeito vil. E eu tinha problemas com ele porque na faculdade ele tentava organizar greve de aluno, greve de todo mundo, e eu ia contra, Eu brigava perguntar com isso, ele. na faculdade, na escola, você confrontava muito não só os outros partidos da universidade, mas professores, a discussão era ativa? Eu nunca fui muito de ficar confrontando em sala de aula. Eu ficava meio autistão, assim, na minha. Mas na atividade política, sim, esse professor que era um grevista. Ele participava Participava, tentava organizar greve de aluno, e não existe greve de estudante, sério. Então tinha problemas com ele. Aí, de repente, corta na jurisdição dele, com as ações trabalhistas foram por ele. E ele meteu perseguição pra cima. Só que, eu peguei uma empresa fechada, botei a empresa pra trabalhar, trouxe crédito de factoring na época, o factoring botaram grana, botamos pra rodar, recontratamos funcionários, falamos dos fornecedores, botamos a empresa pra rodar, pegamos outros contratos, até que veio a crise de 2012, 2013, e esse mesmo juiz ficou perseguindo a gente. Aí eu
lá para 2013, eu já lia muito sobre, pô, por que o Brasil tá mal, né? Todo mundo ficava com aquela, vocês lembram aquela capa acho que é da The Economist, do Christian Redentor voando, sim. Falava, isso é uma paia, o Brasil está desindustrializando. Eu era uma pessoa que trabalhava com recuperação de empresa. Eu via que todo dia era uma fechando, o setor automobilístico, todos os sistemistas com problema, e o pessoal que era o Tier 2, que era o fornecedor para o sistemista, quebrando o fornecedor brasileiro. Você começou a perceber que na mídia estava sendo uma coisa, mas o bastidor da indústria ali era outra. Era outra, havia um mal-estar. Aí eu já peguei raiva da Fiesp, que como esses caras eram amigos do governo, a Fiesp nunca falava do problema do pequeno industrial. E aí eu comecei a pegar uma raiva geral. Então quando eu vi as manifestações de 2013, as dos 20 centavos, eu já estava de saco cheio. Aconteceu um episódio que foi pra mim, mudou tudo, que foi quando eu estava na empresa do meu pai um dia, né? Meu pai estava administrando uma empresa em recuperação que era na área automobilística, e aí ele estava recebendo uns caras que trabalhavam com tinta industrial. E aí eu fui visitar, porque eu queria falar com os caras que eu queria usar tinta industrial na outra empresa. O pessoal da Dupont, uma coisa assim. E aí chega a polícia civil, com uma foto do meu pai. Mário Jorge, cadê ele? Aí meu pai, sou eu? O que tá acontecendo? Polícia, você tá preso. Aí, cara, tacaram meu pai no chão. Que é isso? Departamento de narcóticos. Narcóticos? Aí os caras vão, um cara sai correndo, e aí ele entra na sala de projetos, sala onde trabalha projetista. E aí ele voltou com um tijolo de maconha ou cocaína. Aqui, ó. Aí eu, o que tá acontecendo? Aí levaram meu pai detido, me fecharam numa sala. E teu pai, chama teu advogado, teu pai tá encrencado, tal, não sei o quê. Mas tudo dá pra resolver, chama um advogado que dá pra resolver. Aí eu me toquei, cara, isso aqui é uma armação. Os caras estão armando. Né? Aí beleza, chamei o advogado, fui pra delegacia, queriam 300 mil reais pra soltar meu pai. Ô, louco! E eu não tinha na hora. Isso em que ano? 2013? 2013. E aí eu... Puta, não tinha na hora 3 mil reais, como você vai sacar 3 mil reais? E era um dia que tava tendo greve de bancária ainda. Não dava. E eles não podiam deixar meu pai dormir na delegacia, que eles não queriam nem fazer o BO. Porque era um achado, eles não queriam registrar. Quando você vai fazer um negócio desse, você quer deixar tudo em off, né? E era o departamento narcótico de Jundiaí. Essa história toda eu tenho os processos, tem tudo. Aí o que eu fiz, né? Eu dava pra sacar ali no dia 30 pau. Aí eu, até por causa de limite bancário, eu dei um jeito, saquei 30 pau, dei pros caras, e os caras falaram assim, vamos fazer aqui, pô, o moleque é bom, aí não sei o quê. Acerta um valor mensal, a gente vai combinando, aí 30 pau por mês, legal, pô, 30 pau por mês, né? E ó, aí o cara que tinha botado a droga, que não era um polícia, aí ele tirou um papel amassado, era a foto do carro que minha irmã, minha mãe dirigia. Ó, a gente sabe onde vocês moram, né, não vai... Metendo ameaça, aí eu, legal. Só que eu tinha participado 2 semanas antes de uma manifestação na Paulista, a primeira que eu participei de 2013, com o Ministério Público. E eu ajudei o Ministério Público a derrubar a PEC 37. Então eu fiquei muito amigo dos caras do MP de São Paulo. E eles, pô, você é sensacional. Dia seguinte, cara, eu nem dormia de ódio. Né? Liberaram meu pai e tal. Só que o que eu fiz? Eu já tava na cabeça, eu vou armar uma pra esses policiais. Eu pedi pro meu pai registrar o BO, meu pai falou, eu preciso registrar um BO, senão, o que eu vou explicar pros funcionários, né? Vou falar que teve, confundiram, eles botaram... E aí eles fizeram um BO, mas aí eles meu BO... Tá na hora da... Ô, meu deputado! Fiquei sabendo que o áudio foi muito bem ontem. E aí, tudo bem? Beleza? Vamos dizer que ele foi muito bem uns 5 minutos ali.